Olá, pessoal. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os elementos da pesquisa. Esse conteúdo está dentro da disciplina de projeto, trabalho de conclusão de curso, porém, ela não é somente para trabalho de conclusão de curso. Quando você faz uma pesquisa, em qualquer nível, é interessante pensar nesses elementos. Então, pode ajudar também outros públicos. Mas vamos lá. Então, começando aqui a questão dos elementos da pesquisa, primeiro eu vou citar um passo zero, porque às vezes quando a gente começa um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, um doutorado, a gente vai começar a escrever logo com aquela ansiedade de não perder tempo. Porém, antes de escrever, é interessante entender o contexto do problema, o problema em si, é, situar onde você está à frente dos outros trabalhos, né? Assim, à frente que eu falo em comparação com outros trabalhos. Então, isso é o passo zero, né? Então, só reforçando, preparar para começar a escrita. A preparação do trabalho de pesquisa é uma etapa que deve ser realizada antes que se comece a escrever sobre a pesquisa. Parece estranho, mas muitas vezes é um ponto que deve ser ressaltado. Alunos, né, às vezes ansiosos por escrever a monografia, TCC, artigo, começam a escrever páginas e páginas, sem ter feito nenhuma pesquisa. Aí o que vai acontecer? Vocês vão se desgastar escrevendo, e às vezes as páginas você vai ter que eliminar alguma coisa, escreveu demais. Então, acho que antes de fazer isso, pense, pare um pouco, olhe o que tem sido feito para depois começar, né? Madure essa sua ideia. Portanto, não se recomenda que o aluno comece a escrever a sua monografia sem ter realizado alguma pesquisa de que tenha produzido conhecimento novo. Explicando melhor, não é necessário sair escrevendo capítulo de revisão bibliográfica antes de saber o que efetivamente será feito em termos de produção de conhecimento. Então, antes de você escrever a sua revisão bibliográfica, sua introdução, então você precisa entender o que você vai fazer. Então, isso vai facilitar até depois da aula da sua escrita. E para evitar também esse retrabalho, assim, eu acho mais interessante ter esse cuidado inicial do que você escrever várias páginas, 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 e às vezes aquele texto se repete muito, não está chegando a nenhuma conclusão. Então, dá esse passo atrás antes de começar essa produção assim por escrita. Muitas vezes o aluno começa a escrever o capítulo de revisão antes de decidir o objetivo da pesquisa e acabará escrevendo demais necessariamente. Então, outra coisa, na revisão bibliográfica, quando vocês vão escrever, vocês têm que explicar o que vocês usaram. Não adianta você, por exemplo, vou explicar vários métodos aqui, mas eu só usei esse. Então, por que você está explicando esses tantos outros métodos? Foque no que você vai utilizar. Até para o leitor não ficar perdido. Você explicou um monte de coisa, mas no fim não está usando, então tem que ter esse cuidado. Objetivo, né? Agora vamos para o objetivo. O segredo de um trabalho de pesquisa de sucesso consiste em ter um bom objetivo. Uma vez definido o objetivo do trabalho, tudo gravita ao redor dele. A escolha do objetivo é frequentemente a tarefa mais difícil. Então, assim, o objetivo é importante porque quando você vai fazer a justificativa, fazer o referencial, o método, os resultados, tem que estar tudo em torno desse objetivo. Não é raro, mas às vezes a gente vê alguns trabalhos que você tem um objetivo, aí quando você vai lá na sua análise, nos métodos, nos resultados, não alcança aquele objetivo. Então, assim, então você está se propondo a fazer uma coisa e não está alcançando. E também, às vezes, você está com um objetivo muito macro, né, muito grande, e não está fazendo aquilo que você está se propondo. Então, assim, na minha visão, aqui tudo, gente, a minha visão em relação a essa questão de pesquisa. Claro, né, que eu consultei alguns autores, tenho a minha experiência, mas a minha visão.
é melhor você fazer algo mais simples, mas bem feito, do que algo muito complexo, grande, e que você não consegue fazer direito. Aí você se propõe a fazer algo, vou implementar um sistema, não sei o quê, e você não consegue. Então, não seria melhor você parar no planejamento, né, fazer uma proposta, né, de ação, enfim. Então, você tem que pensar isso bem, tá? Mas, claro, que aqui tudo é bom vocês conversarem com o orientador de vocês, a orientadora, para ter esse alinhamento. Mas, vias de regra, é melhor você ter algo menor, mais bem feito, do que algo muito complexo que você não consegue realizar bem, tá? Muitas vezes o objetivo é confundido com o tema. O objetivo está ligado ao que se quer, por exemplo, provar ou descobrir. O tema é algo mais geral, né? Você está aqui, meu tema é algo mais amplo, né? Eu vou trabalhar com a área de transporte urbano, né? Meu tema é essa área de transporte urbano, eu vou justificar, enfim. Ah, o que eu vou fazer nessa área? Ah, vou propor um modelo de previsão de viagens para atendimento da cidade de Natal. Então, aí aí você está dentro do seu tema, você tem esse objetivo, tá? Então, então, antes de você definir o objetivo, você vai pesquisar sobre aquele seu tema. Ah, vou pesquisar sobre transporte urbano, no Brasil. Ah, vou voltar aqui para Natal, o que está sendo feito? Ah, agora eu consegui fechar meu objetivo. Então, por isso essa pesquisa anterior do tema é interessante para você definir o que você vai fazer. É, Nem toda meta pode ser considerada um bom objetivo. Por exemplo, algo do tipo, o objetivo deste trabalho é aumentar meus conhecimentos na área de estudo. Embora pode ser, né, que aqui está é sincero, mas assim, não tem nenhum algo novo que vai contribuir para quem até coloca humanidade, mas nem fala assim humanidade, mas às vezes para aquela organização, para aquela cidade, naquele campo de pesquisa. Ah, tem muitos trabalhos que abordam tal coisa, o meu vai abordar isso, que é diferente. Então, você tem que trazer a questão do objetivo no sentido não pessoal, e sim profissional, acadêmico, organizacional, né? Algo mais macro. Claro, só que reforçando, que eu aconselho também que seu objetivo tenha a ver com a área de seu interesse. Porque aí vai ser mais fácil você realizar seu trabalho. Até essa questão do interesse, daquela vontade de você chegar e escrever, pesquisar. Então, eu aconselho ter essa sintonia com o tema que você deseja, tá? Mas é isso. Eu vou pesquisar só porque vai botar lá no seu objetivo. Vou pesquisar esse tema porque eu gosto. Não. E você tem que naquele tema que você está trabalhando, porque esse objetivo é interessante, né? Assim, tem que ser um objetivo interessante para enquadrado na área que você está estudando. Caminho para a escolha de um objetivo de pesquisa. Para alguém que seja capaz de pensar um objetivo de pesquisa relevante, deve-se conhecer a área de pesquisa no qual você está trabalhando. Então, isso é que eu estava comentando agora, né? Você tem que ter interesse, não tem como eu propor algo que eu não tenho nenhum conhecimento, nenhuma familiaridade. Então, você tem que ter conhecer a área. Aí, professora, eu tenho interesse, mas não conheço muito bem. Então, daí você vai pesquisar, né? Pesquisar mais sobre aquele tema, aí você vai associar aquele tema com a área que você já conhece. E hoje em dia é visto com bons olhos trabalhos que misturam áreas, né, de conhecimento, né, que a gente chama de interdisciplinares. Então, você misturando essas áreas, isso é bem interessante. É, portanto, né, o caminho lógico consiste em três passos. Escolher o tema de pesquisa, ou seja, uma área de conhecimento que você vai trabalhar. Ah, vou trabalhar com essa área. Aí depois você vai fazer uma revisão bibliográfica, a não ser que seja especialista, mas eu acho assim, no nível de graduação, dificilmente você já vai ter esse conhecimento. Mestrado também acho difícil. Talvez o doutorado, se você pegou o mesmo tema do mestrado, você já vai ter essa ideia.
mas, de qualquer forma, vai ter que ter uma revisão prévia, bibliográfica, para entender. Aí eu não estou nem falando de revisões mais sistematizadas, como revisão sistemática, bibliometria, meta-análise, não estou falando disso, estou falando uma análise, às vezes, mais assim, vou pesquisar aqui, botar uma, uma string que a gente chama de pesquisa aqui na base que eu estou pesquisando e vou ver o que tem sido feito, para você começar a entender os trabalhos que estão sendo feitos nessa área. E até para você começar a ter essas ideias. Que a gente chama, quando você pesquisa, às vezes quando você faz uma pesquisa aprofundada sobre essa situação atual do tema, a gente diz que é o estado da arte. É, dentro de no TCC, a gente não precisa fazer algo tão a fundo. Às vezes, na mestrado, dissertação, a gente quer mais essa revisão com base em artigos internacionais, é, artigos de revistas relevantes. TCC, se você fizer isso, ótimo. Mas aí, eu creio que também, se você fizer uma revisão bem feita nacionalmente, já seria bem interessante. Aí, após isso, né, você vai definir seu objetivo de pesquisa. Uma vez feita a revisão bibliográfica, o objetivo de pesquisa possivelmente será fortemente relacionado com um dos problemas em aberto verificados no passo anterior. Porque quando você vai fazer revisão bibliográfica, eu nem falo assim uma sessão específica de revisão, mas você vai pesquisar os trabalhos que têm sido feitos na área, você vai verificar o que tem sido feito e onde você vai entrar nesse cenário. Por exemplo, então são feitos muitos trabalhos considerando tal especificidade. Não, eu vou já considerar isso, então já posso dizer que meu trabalho tem essa diferença. Às vezes a diferença pode ser o campo de aplicação, às vezes a diferença pode ser alguma mudança no método. Então, aí você pode ter vários pontos que você pode encaixar e trazer, vamos dizer assim, a puxar a sardinha, né, vamos dizer, para o seu trabalho, né? Lembrando que você sempre vai tentar demonstrar porque esse trabalho é uma contribuição, né? Aí você pode até trazer, assim, mesmo que seja algo mais prático, um TCC. Aí você está aplicando uma ferramenta que já é bastante utilizada, mas você está trazendo para aquela organização que tem um problema tal. Então, no sentido prático, eu estou fazendo uma contribuição. Então, não necessariamente no TCC vai ter uma contribuição teórica, é mais uma contribuição prática, às vezes, para aquela organização que você está aplicando. Aqui, dentro do objetivo, o revisor, o avaliador, a banca, né, ele vai tentar olhar ali, mesmo que implicitamente, verificar qual é a questão de pesquisa que o aluno propôs. É uma boa questão, né, que você pode também fazer, além do objetivo, você pode estabelecer uma questão de pesquisa. Conseguiu responder a questão e o objetivo, a contribuição está adequada, só reforçando, né? Dentro de um TCC, você é uma contribuição prática, já é bem interessante. Você conseguiu melhorar, solucionar um problema prático daquela organização. Bem legal, né? Tanto para o seu TCC e também para aquela organização que você está estudando. No mestrado já fez um pouco a mais. Aí você vai dizer, até agora, além do prático, eu tenho essa contribuição teórica. Já no doutorado já é o nível que você tem que ter algo inovador, obrigatoriamente. O tema, né? Aqui também o tema de pesquisa frequentemente depende do interesse do aluno e também do orientador. Então, ter essa compatibilidade entre esses dois elos é importante. Não se recomenda que a pesquisa feita não seja compatível com o conhecimento do orientador, né? Que o orientador não é que o orientador tenha que ter feito a seu doutorado, mestrado naquela área, mas tem que ter algum conhecimento, tem que ter alguma afinidade para poder orientar o aluno naquele trabalho, até para discussão. Claro que, às vezes, à medida que o trabalho vai avançando, o aluno acaba dominando, às vezes, o tema até mais do que o orientador, né? Porque o aluno às vezes, um ano todo naquele trabalho, às vezes 2, 3, 4, dependendo se for um doutorado. Então, no final do trabalho, às vezes, o aluno já está
domina mais aquele tema específico que ele está estudando que o orientador, porque o trabalho é da pessoa que está fazendo, né, do aluno. Aqui eu botei essa questão só para vocês começarem a refletir sobre essas questões dos trabalhos de vocês. Em uma frase curta, né? Eu quero algo curto. Qual o objetivo do seu trabalho de conclusão de curso, da sua dissertação, do seu doutorado? Então, qual seria o objetivo? Dá uma pausazinha aí e pense um pouquinho, tá? Aí, continuando aqui, né? Agora eu vou para os elementos da pesquisa. Aqui eu vou colocar alguns, né? Dependendo do template da instituição, eles mudam uma coisa ou outra, mas no geral você vai ter que ter é, contextualização do tema, justificativa, né? E relevância. Você vai ter que ter tudo isso aqui dentro do seu a relevância, objetivos, a delimitação do trabalho, o problema de pesquisas e hipóteses, procedimentos metodológicos, resultados de discussões e limitações do trabalho. Desculpe aqui. Aí a justificativa, gente, você vai dizer por que vale a pena estudar esse objetivo, buscar o objetivo estudado. Por que é importante estudar esse tema? Por que é importante fazer o que você está propondo? Você vai apresentar também a pertinência prática, social daquele trabalho. Né? Você vai dizer, ó, isso aqui é importante por isso, que impacta aqui a empresa, que impacta a sociedade, que, além disso, o meio ambiente, você vai puxar por aquela pertinência científica. Quando você está em dissertações e teses, mestrado, doutorado, você às vezes não, você tem que também buscar aquela lacuna de pesquisa, né? Com base em referências atualizadas. Lembrando que você vai procurar o que tem sido feito, mas a gente fala referências atualizadas, mas às vezes você pode ter um artigo, uma referência às vezes mais antiga que trata do tema, ou aquele tema foi estudado e depois foi esquecido, então não tem muita coisa nova, mas tem coisas mais antigas. Então isso é relativo, tá, gente? Referências atualizadas. No TCC, eu não vejo esse ponto de lacuna de pesquisa como algo mandatório, né? Obrigatório. Revisão bibliográfica. Apresentar os conceitos para a compreensão do objetivo e de outros trabalhos que se buscaram com o mesmo objetivo. E, assim, às vezes você traz isso dentro da referência, mas esses outros trabalhos também você pode trazer até na sua introdução, no sentido de justificar a escolha do seu tema, daquele método. Então, isso você pode trazer um pouquinho já na introdução. Aqui, né, reforçando que dentro da da revisão biográfica, você vai falar o que de fato você está trabalhando, né, dos métodos, das técnicas, né? Você não vai apresentar coisas que você não vai utilizar. Aqui, enfatizar artigos atualizados. Aqui eu coloquei, assim, com menos de 5 anos publicados. Você vai procurar os recentes. Mas não quer dizer que você não vai ter mais antigos. Pode ter, sim, gente. Isso aqui é uma sugestão, mas cada trabalho é um trabalho, né? Assim, não vamos engessar essas definições, tá? Se for um conceito estabelecido, é como eu coloquei, pode usar uma referência mais antiga, a original, né? Você está trazendo um conceito estatístico, um conceito dentro da engenharia de produção, de administração, enfim. Então, você pode buscar essa referência mais antiga. Se for um trabalho mestrado ou doutorado, utilizar periódicos qualificados, principalmente internacionais, que tratem de casos, aplicações, teorias descritos em detalhes. Aqui no Brasil não tem esse problema, não tem essa... Mas sim, mas internacionalmente tem alguma coisa? Isso aí, dentro de um mestrado e doutorado, isso já é importante fazer. Gente, aí vocês, professor, mas eu não TCC e já quero fazer isso. Se você já quer, já pode, já tem essa afinidade com a pesquisa, vai fundo, né? Que aí é bem interessante. Procedimentos metodológicos. Procedimentos metodológicos, da forma que eu estou trazendo para vocês, o mais importante dos procedimentos é o como você fez esse trabalho.
que outra pessoa vai ler seu trabalho e vai conseguir entender o seu passo a passo. Então, defino assim como conjunto de processos, operações mentais e técnicas que se devem empregar em investigação, ou seja, é a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Descreveu como em etapas. Eu gosto muito de botar meus procedimentos, as etapas, etapa 1, 2, 3, explicar o que nomear cada etapa e depois explicar cada uma delas. Então, deixar em ordem, da ordem lógica que foi executado. Colocar uma figura também ajuda, delimitar o escopo da aplicação. Então, eu vou aplicar na UFRN, né? Vou aplicar na UFRN. Aí você pode fazer isso dentro do seu método, delimitar esse escopo, ou até mesmo fazer uma sessão à parte, que você explica onde você vai aplicar seu estudo de caso, e depois, quando você for explicar no método essa etapa de definir o escopo, definir o local de pesquisa, você só vai citar a sessão. São formas de fazer isso. Resultados e discussões. Discutir de forma explícita como chegou os resultados. Você vai dizer, cheguei, discutir a confiabilidade, como você chegou àqueles resultados, né? A ordem lógica, né? Como você chegou àquela conclusão. E uma coisa muito importante, gente, é que os resultados, as discussões e resultados, ela tem que ser explicada na ordem que está o método, os procedimentos metodológicos, porque aí para o leitor vai ficar mais fácil. Eu fiz, são essas etapas, beleza. Aí, na hora de explicar nos resultados, você não precisa dizer, aqui eu estou fazendo a etapa 1. Não precisa, mas você vai explicar, você vai abordar seu resultado naquela ordem que você apresentou nos procedimentos. Em alguns casos, quando você está trabalhando com análise qualitativa, enfim, você traz também referências que corroborem aquele seu resultado, dependendo do tipo do trabalho, tá? Um trabalho mais quantitativo, às vezes você não utiliza, você vai precisar basicamente, às vezes, os dados, enfim, chegar às suas conclusões. Mas, às vezes, quando você está na abordagem mais qualitativa daquele resultado, você traz outros autores que corroboram com sua avaliação. Aí, aqui, por fim, né, eu lanço essa questão aqui que eu queria que vocês pensassem. Quais ferramentas aí, ou técnicas que você utilizará para atingir o seu resultado, seu objetivo? Ainda, quais são as contribuições práticas e teóricas, se houver, do seu trabalho? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, tá? Então, nosso objetivo dessa aula de hoje era isso, né? Que eu peguei uma parte da referência nesse livro aqui, e até a próxima.